lá eles são obrigados a glória. Tá bom? Até se você ensinar, você fica agora. Você vai levar a Deus. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe vocês. E você que escolheu essa noite como noite de adoração, que Deus em Cristo abençoe a você e abençoe a tua casa. Você está no melhor lugar do mundo. Aqui é melhor que shopping, aqui é melhor que churrascaria. E o melhor de tudo é que aqui ainda te leva para o céu. Então, não tem lugar melhor do que culto. Quando quer ouvir a palavra do Senhor, diga glória! Glória! Neemias capítulo 2, versículo 18, que é o nosso tema para hoje. Você que achou, diga edificar. Edificar! Você que não tem Bíblia, é só olhar na projeção aqui. Igreja chique é outro nível, né? Deus é bom. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Eu queria pedir toda a igreja para recitar a parte C do 18, tá bom? A partir e esforçaram as suas mãos para o bem. No meu contagem é 3, tá bom? 1, 2, 3, vai! E esforçaram as suas mãos para o bem. Se fosse gol do Flamengo, você faria com mais forte, né? Então, você gritaria mais forte se fosse gol do Flamengo, né? Então vamos lá gritar com mais vontade, verdade. 1, 2, 3, vai! E esforçaram as suas mãos para o bem. Está quase lá, está quase. Agora é para estremecer Valência, estremecer o Rio, estremecer o Brasil. No meu contagem 3. 1, 2, 3, vai! E esforçaram as suas mãos para o bem. Agora você que está com a Bíblia na mão, coloque a sua Bíblia no assento, por favor. Isso. Coloque a sua Bíblia no assento, você está no congresso de jovens. E a Bíblia fala que a força está para os jovens. Né? Você vai escolher 2 crentes ricos do seu lado e vai segurar a mão dele. E vai falar para eles, fala assim, ó, esforça a sua mão. Esforça a sua mão. Esforça a sua mão. Olha só, e se você tiver com a mão fraca, a partir de hoje, o meu Deus vai fortalecer as suas mãos. Quem acredita, faz o barulho que diabo não gosta. Salomão dando glória a Deus. Isso, Salomão. Eu queria pedir ao senhor sonoplasta para ele não me abandonar no retorno. Tá bom, amigo? Porque a gente vai falando quase todo dia. E eu não sou Jesus. Eu não preciso de microfone para pregar, né? A gente precisa de voz. E se você me ajudar aqui, eu não grito tanto. Mas eu creio que até o final o nome do Senhor será glorificado. Amém? Querido de Deus, a palavra que nós, acabamos de recitar, é uma palavra muito conhecida nossa. Vai falar para mim e para você acerca de uma das histórias mais clássicas da Bíblia, que é a história de um homem que era palaciano e decidiu se colocar na brecha para fazer aquilo que ninguém queria fazer. A história de Neemias é uma história que é muito bem grifada na nossa mente e também no nosso coração, e por isso eu não preciso aqui ficar recitando aquilo que você já sabe. Eu quero ser muito direto e expresso naquilo que Deus ele colocou no meu coração. Após Neemias ele receber uma notificação de uns dos seus irmãos, como estava a situação em Jerusalém, no tempo pós-exílico, quando o povo estava retornando do exílio babilônico e voltando para a terra da devoção, Jerusalém, com o mandato que Deus havia dito através, aleluia, de Ciro,
A Bíblia conta para nós que ele é um homem que ele tem um ofício muito direto na corte do rei, que ele está no palácio ali em Suzã, e a Bíblia conta para mim e para você que umas das vezes que ele estava ministrando diante do palácio, os seus irmãos chegaram para Neemias e notificaram Neemias a situação que estava Jerusalém, a cidade do sepulcro dos seus pais. A Bíblia conta que o relato que Neemias recebe é um relato de destruição, um relato de miséria, um relato de opróbrio, a situação a qual os filhos de Israel estavam vivenciando em Jerusalém não era lá uma boa situação, era uma situação totalmente deplorável. E a Bíblia conta para mim e para você que é Neemias que se preocupa em saber qual era a situação, obrigado, que o povo estava vivenciando lá. E Anani fala para Neemias que a situação não era uma boa situação. Ele absorve aquilo que ele foi notificado e Neemias, então, decide buscar a Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda no âmbito espiritual, que todas as vezes que Deus ele nos entregar uma grande missão, nós precisamos preencher essa missão com oração. Todas as vezes que Deus ele nos entregar uma grande missão, nós precisamos preencher essa missão através de oração. Neemias foi notificado, após receber a notificação, Neemias foi orar. A Bíblia conta que ele rasga suas vestes pelo nível de miséria, pelo nível de situação e pelo nível daquilo que ouviu. Ele, então, lamenta diante de Deus e começa a clamar a Deus, colocando em pauta a situação a qual Jerusalém estava vivenciando. E quando Neemias acaba de falar com Deus, após orar por alguns dias, esse é o relato da Bíblia, que Neemias não orou a Deus somente uma vez. Neemias não orou a Deus somente 2 dias. A Bíblia fala que Neemias está em constante oração a Deus por alguns dias. E por que, pregador? Neemias está em oração a Deus por alguns dias. Porque Neemias entendeu que aquilo que ele foi notificado, aquilo que alguém lhe passou pela situação do povo, para ele entrar naquela guerra, que era uma guerra geográfica, ele precisava estar munido de armas espirituais. E uma das ações que Neemias ele teve foi agir de forma espiritual. Quando Neemias ele age de forma espiritual, Neemias tinha sobre ele um ofício. Repita comigo, ofício. O ofício que Neemias carregava era o ofício de ser alguém que era copeiro do rei, ministrava diante do rei. Haja vista que na época do Oriente Médio, o rei constantemente era envenenado ou pela comida ou pela bebida. E o copeiro do rei era responsável de se alimentar antes do rei ou até mesmo beber alguma coisa antes do rei. Copeiro era nada mais, nada menos, alguém que provava algo antes do rei, fazendo seu alimento diário. Então, Neemias era alguém que ele estava em um ofício de perigo, porque talvez Neemias poderia ser, aleluia, envenenado. E como Neemias ele tem sobre ele um ofício, ele é maduro de entender que aquilo que ele entregou em oração, aquilo que ele colocou diante de Deus, não pode impedi-lo de estar exercendo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Neemias tinha uma notícia, Neemias tinha uma informação, mas Neemias não abriu mão daquilo que foi vocacionado. Neemias coloca a roupa de copeiro, Neemias pega a bandeja de copeiro, Neemias pega o ofício de copeiro e vai fazer aquilo que ele foi, aleluia, vocacionado a fazer, que é servir o rei. A Bíblia conta para mim e para você que o relato do capítulo 1, que Neemias nunca, eu digo para ti, que Neemias nunca tinha, aleluia, servido ao rei da forma
que Neemias serviu naquele dia. Semblante triste, alma angustiada pelo nível de situação que ele ouviu dos seus pais, da cidade a qual era um opróbrio, uma miséria, uma situação totalmente deplorável. E a Bíblia conta para nós que quando Neemias se apresentou diante do rei, a pergunta do rei para Neemias é: Neemias, por que o teu semblante está triste? Por que o teu semblante está dessa forma? Neemias fala: porque eu estaria bem estando aqui no palácio se a cidade, aleluia, do sepulcro dos meus pais, cidade que habita, meus irmãos, está totalmente em miséria, está totalmente em uma situação deplorável. Então, Neemias, ele tem uma informação, Neemias tem um ofício, e você não vai ver Neemias declarar em cima do ofício a informação que ele tem antes dele ser perguntado. Até porque, ainda que Neemias tinha autonomia de chegar para o rei e de falar para o rei a situação a qual Neemias estava enfrentando, a situação mental, a situação emocional e a situação, aleluia, que Neemias estava, não era uma situação agradável, era uma situação ruim. Então Neemias entendeu que ainda que ele estava com as tuas emoções abaladas, ainda que ele estava, aleluia, com os teus sentimentos, aleluia, diante do rei, diante do teu ofício, totalmente, aleluia, visto da situação que ele estava, Neemias entendeu que o meu chamado não respeita o meu momento. Neemias entendeu que o meu chamado não respeita a minha lágrima. Neemias entendeu que o meu chamado não respeita o meu lamento. Mesmo chorando, ele tinha que servir. Mesmo preocupado, ele tinha que servir. Mesmo estando em uma situação deplorável, Neemias tinha que servir. E aqui eu já libero a primeira profecia para você dar glória. Toda pessoa que se coloca diante do ofício no tempo desfavorável, Deus se inclina para ele. Eu vou falar de novo. Toda pessoa que se coloca no ofício diante de uma situação desfavorável, Deus se inclina para ele. A pessoa que não deveria te servir naquele dia era Neemias. A pessoa que não deveria estar vestido de copeiro era Neemias. A pessoa que não era para pegar a bandeja e se aproximar do rei era Neemias. Neemias tinha todos os motivos para falar: hoje eu não quero servir, hoje eu não quero ver o rei, hoje eu não quero fazer nada. Eu estou triste, a minha situação é desfavorável, o meu povo está em miséria, os muros estão caídos, aleluia, a cidade está toda deplorável, os portões estão queimados a fogo. Mas Neemias entendeu que toda pessoa que se posiciona diante da guerra, Deus se posiciona diante dele. Eu vou falar de novo. Toda pessoa que se posiciona diante da guerra, Deus se posiciona diante dele. Eu queria que você olhasse para o crente agora, olha para ele e fala para ele: talvez você nem poderia estar aqui. Fala assim: talvez você abra mão do teu aconchego, abra mão da tua cama quente, abra mão das tuas questões particulares, abre mão das tuas questões familiares. Alguém entrou aqui talvez de luto com a família, mas está na ponta do altar. E eu nunca vi alguém que foi na ponta do altar ficar sem resposta. Eu nunca vi alguém, eu estou sentindo graça para pregar. Eu nunca vi alguém que colocou a roupa de servo e disse: eu tinha tudo para abrir mão do altar, mas eu decidi estar no altar. Quando Neemias se aproximou diante do rei, o rei montou um perfil de Neemias e ele viu: pastor, eu nunca vi ele servir desse jeito. Está triste, mas está servindo. Está chateado, mas está servindo. Aí a pergunta do rei é: Neemias, por que você está desse jeito? Aí Neemias fala: por acaso eu estaria bem vivendo no palácio e a minha família está em miséria? Por acaso eu estaria bem comendo coisa boa e a minha família está em uma situação deplorável? Por acaso eu estaria bem vendo os meus irmãos em uma situação caótica? Era tudo que Deus precisava. E eu começo a pregar aqui agora, porque para Deus levantar uma cidade, aleluia,
caída, ele só quer uma cabeça que se posiciona. Para Deus levantar uma cidade caída, Deus só precisa de uma cabeça que se posiciona. E eu não sei quem tem glória a Deus para liberar, mas Deus escolheu você para ser o Neemias naquela casa. Deus escolheu você para ser o Neemias na tua família. Deus escolheu você para ser o Neemias aonde você está. Mas, pregador, eu não entendo de murro. Fica tranquilo, Neemias também não entendia de murro, irmão. Neemias não entendia de massa. Neemias não entendia, aleluia, de prumo. Ele não entendia de pá, de enxada. Mas toda pessoa, não sei quem vai pegar a palavra, toda pessoa que se coloca disponível, Deus dá para ele a habilidade. Toda pessoa que se coloca disponível, Deus dá para ele a habilidade. Eu queria que você me ajudasse na comunhão e agarrasse a mão de um crente aí e já se conectava com ele e falava assim, ó, Deus te sentou aqui nessa noite. Fala para ele, Deus te sentou aqui nessa noite para te entregar habilidades para você fazer aquilo que você não tinha condição de fazer. Eu vou pregar a palavra. Deus te sentou aqui para te dar habilidade. Neemias era copeiro, mas se colocou disponível. Deus fez ele mestre de obra. Aleluia! Neemias era copeiro, mas se colocou na brecha. Deus fez ele arquiteto. Porque eu conheço Deus, que ele não quer habilidoso. Tem gente que é habilidoso, mas não é disponível. Mas eu conheço alguém que não tem habilidade, mas ele olha para o céu, eu estou aqui, faz em mim. Eu conheço alguém que não tem letra, não tem diploma, não conhece nem muito português, mas quando ele se coloca disponível, Deus pega o necessitado e coloca no meio dos príncipes. Neemias se colocou disponível. Quando Neemias se coloca disponível, me dá retorno aí, Vaz. Quando Neemias se colocou disponível, a Bíblia nos informa que o rei diz para Neemias, o que você precisa? Porque toda pessoa que se coloca disponível, Deus pergunta para ela, o que você precisa? Você está servindo direitinho? Qual é a tua petição? O rei fala para Neemias, ei Neemias, você está aqui dentro, eu sei que está uma guerra lá, o que você precisa? Ele, rei, se for do teu agrado, permita que eu vá em Jerusalém. Permita que eu vá lá e levante os muros que estão caídos. Aí o rei fala para Neemias, você vai. Sendo que eu quero saber uma coisa de ti, Neemias. Quanto tempo você vai? E quanto tempo você volta? A notificação do rei para Neemias é, Neemias, você pode ir. Mas eu quero saber quanto tempo você vai e quanto tempo você volta. Porque não adianta, irmão, ainda que o copeiro tinha muita gente para servir, ninguém servia igual a Neemias. Acho que você não entendeu o que eu estou falando aqui. Por que o rei está preocupado? Porque ele entende, eu tenho muita gente que é copeiro, mas igual a você. Ninguém serve igual a vocês. Então o que o rei quer? Neemias, você vai, mas volta logo, porque tu vai fazer falta aqui. Porque servo de excelência faz falta em qualquer lugar. Mas Neemias tinha sobre ele uma missão de levantar. Porque, irmão, há uma diferença entre construir e há uma diferença em reconstruir. Neemias não está indo para construir. Neemias está indo para reconstruir. E qual é o segredo da reconstrução? É só você ler o texto. O segredo da reconstrução é que a guerra não começa, aleluia, quando eu tenho no coração o desejo de iniciar. Olha para mim. A guerra não começa quando eu me coloco na posição de iniciar. A guerra começa quando eu chego no terreno e começo a observar a situação que está. Porque se você ler o texto, a Bíblia conta para mim, para você, que Neemias, quando chegou em Jerusalém, pastor, ele analisou a situação.
Porque Neemias não foi, aleluia, debaixo de emoção. Até para construir, tem que estar debaixo de oração. Aleluia. E tem muita gente que quer construir, mas ele está todo emocionado. Só que assim, ó, calma. Para construir não pode colocar emoção. Para construir tem que colocar oração. Eu ouvi duas vozes. Neemias chega debaixo de oração, pastor. E a Bíblia fala que ele acorda de noite e começa a observar os escombros. Está no texto. E eu não contei para ninguém aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Sabe por quê? Olha, pega a palavra. Porque, primeira coisa, para construir, Deus fala com a gente. Para construir, Deus fala com a gente. Mas quando Deus fala com alguém, quem está fechado com a gente não precisa saber aquilo que Deus falou comigo. Porque quem acredita que Deus te inseriu na obra, ele não quer saber o que Deus falou. Ele só quer estar participando daquilo que Deus falou. Eu só quero um crente ligado para entender o que eu vou pregar aqui agora. Neemias não contou para ninguém, mas Neemias também entende que construir não se constrói nada sozinho. E tem gente que não vai construir nada porque ele se acha muito superior. Aleluia. Tem gente que não vai construir nada porque ele acha que ele pode ser sozinho. Um arquiteto, um planejador, um pedreiro. Mas Neemias, ele tinha a carta na mão. Porque ainda que a visão foi dele, para ele ir, ele tinha que ter autorização. E eu sei que não vai ter glória nisso aqui, porque é difícil ter glória com isso. Tem gente se entrando em construção que Deus nem autorizou a entrar. A carta era sinal, tu tem liberalidade. E além da liberalidade, vão te dar recursos para manter a obra. Neemias pega o recurso, eu fecho a Bíblia. Neemias observa a situação. E quando Neemias observa a situação, Neemias começa a observar que ele tinha que pontuar. Sendo que a primeira coisa que Neemias faz antes de iniciar, é só você ler o capítulo 2 em diante que você escolheu como tema. O primeiro grupo de pessoas que Neemias ele ajunta para ajudar ele na obra são pessoas que estão responsáveis de catar todos os escombros. Porque não tem como querer reconstruir debaixo de lixo. Não tem como reconstruir debaixo de entulho. E pregador, eu quero edificar. E o Senhor manda dizer, se você quer edificar, primeiro começa a limpar teu terreno. Eu sei que vai assumir o glória, mas eu vou pegar assim mesmo. A primeiro grupo de pessoas que Neemias pegou foi pessoas responsáveis para juntar os escombros. Por quê? Porque não adianta eu ter mente de edificação, pega a palavra, não adianta eu ter mente de progressão, mas coisa dos passados, coisa antiga, coisa entulhada, está me impedindo de prosseguir para algo novo. O que o céu me trouxe aqui para te informar hoje, talvez não arranque agora da tua boca, é que antes de eu dar tijolo na tua mão, primeiro eu vou te dar a paz. Porque a paz é para tirar os lixos, é para tirar tudo. E eu não sei se você pega a primeira profecia. A primeira profecia é, antes de eu edificar, eu vou começar a fazer uma limpeza. Porque tem coisa que está te impedindo de avançar. Tem coisa que está te impedindo de crescer. Pega Deus em minha boca para
te informar, o adversário da nossa alma, ele constantemente fica incluindo as coisas para impedir eu e você de avançar. Aleluia! Ele fica constantemente colocando coisa do passado. E é por isso que Isaías escreve, Isaías 43, versículo 18: não vos lembrei das coisas antigas e nem considerei as coisas passadas, porque eu faço uma coisa nova. O que o céu está mandando dizer é: o novo chegar, aquilo que é velho, você vai ter que tirar. Agarra a mão de um vaso aí, agarra a mão de um vaso aí, sacode a mão dele e fala para ele: a limpeza vai começar hoje. Aquilo que não tem que ficar, não vai ficar. Eu não sei quem vai dar glória para essa palavra. Aquilo que não tem que ficar, não vai ficar, porque tem coisa atrapalhando você de construir. Mas assim te diz o Senhor: então limpa o terreno, mas parado não vai ficar. Quem tem mão para levantar em boca para dar glória. Quem tem mão para levantar em boca para dar glória. A reconstrução não começa quando o tijolo é colocado. Aleluia. A reconstrução começa quando o lixo é removido. Vou de novo. A reconstrução não começa quando o tijolo é colocado. A reconstrução começa quando os lixos é removido. Eu só queria um crente ligado aqui. E qual é a hora, meu amigo Marco Júnior, meu pastor Wallace, meus pais aqui, qual é a hora que o inimigo se agita? Eu não sei quem vai pegar. O inimigo não se agita quando ele chega, olha para mim. O inimigo só se agita quando vê que ele está começando a limpar. São Balaque e Tobias fica de braço cruzado o tempo todo. Enquanto você não limpa, ele não fala nada. Quando você começa a limpar, ele fala: não vai conseguir. Porque o inimigo sabe, se começou a limpar, é porque vai levantar de novo. Eu não fico me doido aqui na boca. O inimigo sabe, se começou a limpar, é porque não vai ficar do mesmo jeito. Eu queria estar no teu lugar para dar grito de glória, porque Jesus me trouxe lá do Rio de Janeiro para te dar o recado: as coisas não vão ficar desse jeito. As coisas não vão ficar desse jeito. Pregador, por quê? Porque a limpeza começa hoje. Eu vou construir o que está parado. Quem tem mão para levantar em boca para dar glória. Quem tem mão para levantar em boca para dar glória. Vai cair São Balate, vai cair Tobias, vai cair Santa Maris, mas o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, depois que escolhesse direito, eu queria crente de glória a Deus, aleluia, para te dizer: não vai ter inimigo que vai parar essa obra, não vai ter adversário que vai parar meu projeto. O projeto está na tua mão, mas é meu. Está na tua mão, mas é meu. Aquela casa é minha, os meus filhos é meu. Não vai parar a obra. Eu não sei quem dá glória a Deus na boca, mas Jesus está dizendo: dá para nós ser São Balate, dá para nós ser Tobias, que paralisa minha obra, que paralisa minha obra, que paralisa.
Neemias. Quando Neemias entendeu, Jesus dos crentes. Quando Neemias entendeu que a obra agitou os inimigos, aí que ele teve certeza que a obra ia dar certo. Quando Neemias entendeu que quem estava quieto se agitou, aí Neemias entendeu. Agora Deus está no negócio. Vou falar de novo. Quando Neemias viu que estava tudo quieto, ele estava duvidoso. Mas quando ele viu que alguém se levantou, ele agora Deus está. Porque, pastor Wallace, obra que é de Deus, o diabo tem que se levantar. É verdade. Mas ele tem dois trabalhos. O primeiro é de se levantar. E o segundo é de cair. Olha para mim, irmão. Você não está nessa obra porque você é bonita, cheiroso, cheirosa. Você não está nessa obra porque você tem doutorado, mestrado. Você está nessa obra é porque Deus confiou ela a você. Mas pega a palavra na minha boca. Jesus já falou, pode falar o que quiser, pode tentar paralisar essa obra, mas está para nascer demônios, está para nascer diabo. Eu vou te sustentar nessa obra. Eu vou te sustentar. Eu vou te garantir. Eu vou provar que eu sou Deus. Eles olham para Neemias. Caminho para o final. Eles olham para Neemias. Depois de ter desentulhado tudo. Eles entendem que se não tem entulha porque vai ter? Vai ter o quê? Fala obra. Vai ter o quê? Irmão, é fato. Toda pessoa que chega num terreno cheio de entulho e começa a limpar a obra, é sinal que vai ter obra. Vai ter obra. A limpeza já é um sinal para o inimigo. Olha, eu cheguei. Até hoje está entulhado, mas se eu cheguei aqui, tem entulho mais não. Que Deus chama a igreja para ouvir isso. Tem gente que ama ver a nossa vida entulhada. Mas para a surpresa dele, a gente é Neemias. E aonde Neemias chega, e tudo não fica. Aleluia. Eu queria também no lugar para dar glória. Aonde Neemias chega, a brecha não fica, ele tampa a brecha. Aleluia. Aonde Neemias chega, quem era fofoqueiro deixa de ser fofoqueiro. Aonde Neemias chega, quem é mentiroso para de ser mentiroso. Neemias não pactua com essas coisas. Neemias é vaso, Neemias é crente. E quem é crente não está focado em Sanbalate. Quem é crente não está focado em Tobias. Quem é vaso, ele está focado na obra. A raiva do diabo é que ele tentou várias vezes te arrancar da obra e não conseguiu. É porque pegou Neemias. Eu não vou descer para ter com vocês. Eu não posso largar a obra para falar com gente que não tem ideia. Eu não posso largar a obra para falar com gente mentirosa. Eu prefiro estar na obra. A mentalidade do povo que estava com Neemias era focar na obra. E qual é a estratégia dos inimigos? Olha para mim, eu caminho para o final. Qual é a estratégia do inimigo? É que Neemias viu que a mão do povo estava fortalecida. A mão estava fortalecida. Você leu comigo ali. O tema desse que vocês escolheram era que Deus fazia o povo fortalecer as mãos porque a mente do povo estava focada na obra. Olha para mim. Toda pessoa que tem a mente focada na obra, a mão dela é fortalecida. Toda pessoa que tem a mente focada na obra, a mão dela é fortalecida. Se ele quer a estratégia de Sanbalate e Tobias, quem é Sanbalate e Tobias? Na tipologia, são inimigos da obra. Pessoas que não se posicionam para fazer a obra, mas querem parar quem está na obra. Aqui não tem isso, só lá no Rio. Pessoas que não se levantam para fazer a obra, mas querem parar quem está na obra. E pregador, infelizmente existe essa pessoa? Existe. Mas pregador, por que existe essa pessoa? Porque quem não está com pensamento na obra, a mente dele fica disponível. O diabo colocar na mente dele aquilo que o diabo quer.
Então, Sanbalat e Tobias não têm a mente na obra, e por não ter a mente na obra, eles querem paralisar quem tem a mente na obra, que é o Neemias. Sendo que é o seguinte, uma coisa que Neemias nos ensinou, que toda pessoa que inicia o projeto em oração, a mente dele é blindada. Aleluia. Toda pessoa que inicia um projeto em oração, a mente dele é blindada. A mente dele é o quê? Então eles viram, ô Moisés, que com Neemias não tinha papo. Neemias estava focado. Tentaram várias vezes e a postura de Neemias é a mesma. Sendo que o problema, minha amiga, Vasos, não é Neemias mais. Porque o adversário viu que Neemias não dá tela. Neemias está focado, mente blindada. Porque orou. As pessoas da igreja que ficam, mas falaram, é porque não ora. Porque quem ora, ele fica falando. Quem ora, não, Deus me revelou. Aí o que eles fizeram? Já que Neemias está focado, vamos então para quem? Está junto com Neemias, mas não tem a visão de Neemias. Sanbalat e Tobias, olha para mim, começaram a inflamar, não mais Neemias, mas começaram a inflamar quem estava com ele na obra. Jesus dos crentes. O texto vai dizendo no capítulo 4 que a mão dos que tinham a mão forte começaram a enfraquecer. Escuta. A mão dos que estavam com Neemias começaram a enfraquecer. Os carregadores que tiravam entulho começou a enfraquecer. Neemias, observando que havia um problema, os inimigos viram que eles pararam a obra. Olha Sanbalat e Tobias. A partir de agora, nós entraremos no meio deles, as brechas estão abertas, os entulhos estão no meio da cidade, quem estava focado não está mais focado, e vamos paralisar a obra. Paralisar o quê? Guarda isso na tua alma. A intenção de Sanbalat e Tobias não é Neemias. A intenção deles é paralisar a obra. Guarda isso na tua alma. Tem gente que não está com raiva que é a gente que está na frente. A intenção deles é paralisar aquilo que já está funcionando há muito tempo. Neemias é ligado. A mão enfraqueceu, Jesus me guarda aqui dentro. A mão enfraqueceu, Neemias faz como está assim na linguagem de hoje, um gabinete geral. E qual é o gabinete geral de Neemias? Para a juventude, para os irmãos que aqui estão. Neemias ajuda todo mundo e fala assim, eu tenho observado que quem estava firme, a mão enfraqueceu. Mas a partir de agora, eu vou mudar a estratégia. Todas as vezes que vocês ouvirem o barulho da buzina, largam a obra e se ajuntam. Porque Neemias entendeu, eu não posso deixar pessoas com a mente vaga longe. Porque pessoas que têm mente vaga longe, ouvem qualquer coisa, escuta qualquer coisa, qualquer conselho segue, aí eu queria bem ligado aqui dentro. Então Neemias entendeu que a obra era para ajuntar quem estava na obra. E o recado dele é, quando vocês ouvirem a buzina, larga os muros e se ajunta. Porque toda vez que se ajuntar, quem estava tentando desalinhar, eu vou alinhar de novo. Eu queria alguém ligado aqui. Aí Neemias dá outra estratégia. Qual o pregador? Eu queria que você pegasse. Ele fala assim, e tem mais. A partir de agora, vocês vão ter na mão direita ferramenta. Na mão esquerda, espadas. Porque Neemias entendeu, isso aqui não é só uma construção. Isso aqui virou uma guerra.
Eu teria alguém ligado para pegar a palavra. Aí não entendemos, minha amiga, não entendemos o que o inimigo estava falando, por que na mão direita vai ter, aleluia, espada, e na mão direita vai ter ferramenta, aí Neemias, porque quando vocês estiverem na obra, vocês usam uma mão, mas quando for para a guerra, usam outra mão, ou seja, o teu inimigo não vai te pegar desprevenido, você é de obra, mas você também é de guerra, você é de obra, mas você também é de guerra, irmão. Eu não sei se você tem mão para levantar e boca para a glória. Jesus manda pregar para ti. A tua casa não vai ficar vulnerável. Eu teria 3 frases para pegar essa palavra. A sua família não vai ficar vulnerável. Porque você não é só alguém de folga. Você também é alguém de guerra. Aqui tem mães de obra. Aqui tem jovens de obra. Aqui tem mulheres de guerra. E Jesus está falando, quando for tempo de obra, fica na obra. Mas quando for tempo de guerra, entra na guerra. Eu vou te dar 10 segundos. Pra você fazer bagulho que o diabo não gosta. 10, ele está quebrando o arco agora. 9, ele está cortando a lança agora. 8, ele está queimando os cabos no fogo. 7, vai cair do outro lado. 6, vai cair na sua direita. 5, mas você não será atingida. 4, vai cair diabo. 2, vai cair Satanás. 1, mas a vitória é tua. É o sangue de Jesus. Eu queria que você agarrasse a mão de frente aí e sacudisse ele. Você está no congresso. Você está no congresso. Sacode a mão dele aí. Olha para ele e fala assim, nessa noite. Nessa noite, o adversário pensou que os muros iriam ficar baixos. Mas enquanto você glorifica, os muros estão aumentando. Você não vai ficar com a brecha aberta. Eu queria dar um tempo na glória. Enquanto eu estou pegando, as muralhas vão levantando. Enquanto eu estou pegando, as armadilhas caindo. Enquanto eu estou pegando, o nome de Jesus está sendo glorificado. É de glória, é de aleluia, é de mistério. Glorifica. Quando você glorifica, vai cair Satanás. Quando você glorifica, eu tenho um espaço que na chama e vergonha o diabo agora. Vai. Abre a boca do Deus. O diabo acabou de perder. O diabo. Venha de língua. Aleluia. Venha de glória. Na glória. Venha, aleluia. Aleluia. Eu vou reconstruir. Lá na tua casa, lá na tua família,
ou se você não é um de respeito também. Se você é quietinho aqui dentro, terminou no fim da minha marcha, eu não sei porque eu estou marchando. Enquanto eu marcho aqui, a cela da diabo me caindo por terra. Eu não sei quem pega a palavra. Jesus me disse: quando essa igreja glorificar, eu vou derrubar os gigantes, o leão vai recuar, o meu nome pegar e glorificar. Neemias sabia que muralha caída é brecha aberta. Neemias sabia que muralha caída é brecha aberta. Muro significa limite. Se a tua casa não tivesse uma muralha, entraria quem quisesse. Quando uma cidade está sem muro, entra quem quer, vê quem quer. Quem não tem que participar, participa. Ainda mais sem muralha e se importa. Estava sem muro e se importa. Ou seja, o diabo faz o que quer. Mas quando Neemias chega, sabe o que ele fala? A partir de hoje, quem entrar e sair, vai doer o que eu vou te falar. Ainda mais para a juventude. Tem muita gente com brecha aberta, porque para edificar tem que fazer esforço. E uma coisa que essa geração não quer mais é fazer esforço. Que é tudo fácil. Geração micro-ondas. Joga no micro-ondas, deixa 1 minuto e está pronto. Geração iFood. Pede, daqui a 30 minutos chega. Para reconstruir, tem que fazer isso aqui, ó. Para construir, tem que botar maquiagem. Tem que deixar de lado o ego. Tem que deixar de lado o eu. Porque para reconstruir, tem que botar a mão em tudo. Não que para mim, para reconstruir, tem que suar. A gente não quer suar mais. Quando vê alguém suando, para que isso? Se você quer aqui, é meu irmão. Eu fui reconstruir a vida. Para que isso? Eu fui reconstruir. E para reconstruir, não dá para fazer carga de paisagem. Para reconstruir, é mão no arado. É mão na obra. Eles tentaram de todas as formas. Mas uma das orações de Neemias foi uma. Neemias não pediu para Deus matar Sanbalate. Neemias não pediu para Deus matar Tobias. A oração de Neemias era só uma. Deus, fortaleça as minhas... A oração dele era essa. Deus, fortaleça as minhas... Por quê? Porque ele entende. Se o Senhor fortalecer as minhas mãos, aquilo que eu iniciei, eu vou terminar. Você não tem que orar para Deus para alguém. Tem que orar para Deus te dar força para continuar. Aí tentaram 3 vezes. Porque quando alguém vê que não consegue te parar, sabe qual é a tática deles? Vamos ser amigos agora. Porque eles viram que não estava para parar Neemias, agora tem que ser amigo de Neemias. Aí Neemias, eu descer para ter com vocês? Gente que iniciou como meu inimigo, não dá para ser amigo no meio do caminho. No capítulo 6, eles querem ser amigos de Neemias. Por quê? Se aproximando de Neemias, eles matam Neemias. Mas Neemias responde 3 vezes: eu não desço da obra. Porque eu estou fazendo uma grande obra. De modo que eu não posso descer. Irmão, descer, e aqui descer é literal. A pergunta é, por que Neemias não pode descer? Por que Neemias não pode descer? Porque entende que ele iniciou a obra no escombro. Eu queria alguém ligado agora. Ele ensinou a obra
no escondo, no entulho. Mas agora o tempo passou e quanto mais tentaram, Neemias foi aumentando. Agora eles não veem Neemias assim. Agora eles veem Neemias. No início a conversa era: Neemias, para, não vai dar certo. Neemias silenciou a voz ao contrário, continuou trabalhando. Quanto mais trabalhava, mais eles falavam e Neemias crescia. Por que tipo de pessoa? Quem fala muito não sai do lugar, mas quem está focado ele vai. Neemias lá em cima, olha o recado deles. Neemias, desce e vem congregar conosco. Se você não pegar, não pega mais nada. Neemias, olha para baixo. Por acaso eu largaria a obra para ir ter convosco? Posso descer não, eu estou fazendo uma grande obra. Agora a pergunta é clara: por que eles não sobem? Por que eles não sobem e mandam ele descer? Porque gente que perde tempo falando muito não tem capacidade de reconstruir. Em vez de estar falando, ele pode estar me ajudando. Porque se você me ajudasse, era você no mesmo nível. Mas como você fala muito, eu estou aqui em cima e você está embaixo. E o pior, já que você não pode subir para o meu nível, você está me obrigando a descer para o teu, mas para o meu eu desço. Neemias estava focado na obra. Alguém diz que era 52 dias. Eles falaram: vai subir uma raposa no muro e a muralha vai cair. A obra estava na mão de Neemias, mas não era de Neemias. Fique de pé. A obra estava na mão de Neemias, mas não era de Neemias. As pessoas têm que entender que aquilo que está na nossa mão não é nosso. É de Deus. E aquilo que é de Deus prospera. Aquilo que é de Deus dá certo. Irmão, eu estou sentindo uma graça muito grande aqui dentro. Aquilo que é de Deus, o diabo não consegue, Satanás não consegue. A não ser que você saia da brecha. Se você sair da brecha, aí o diabo tem. E aconteceu que todas as brechas estavam tampadas. Neemias dizendo: o portão ou a porta estava no local. Não havia nenhuma brecha. Então imagina a realização de Neemias entendendo: eu iniciei e estou terminando. Mas Satanás não descansa. Satanás não descansa. Eu quero orar agora, rapidinho, para me devolver o microfone. Quem da juventude aqui não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão direita assim. Sobe aqui no altar. Rapidinho. Você que não é batizado com o Espírito Santo. Tem que ser rápido. Irmão, eu tenho 27 anos. Eu cresci na igreja. E essa vida inteira, desde 9 anos, só sei pregar. E uma coisa que eu tenho observado nos últimos anos: a nossa geração não... A gente pede fogo, a gente pede tudo. Mas a nossa geração tem medo de entrar no campo espiritual. Eu lembro que eu fui batizado com 7 anos de idade. Com 11 anos, já dirigia trabalho de libertação. E eu fico observando nesse Brasil todo que eu vou, que nossos cultos jovens, a gente não pede mais para Deus batizar a juventude. Porque Deus quer doutores, doutoras, jogadores, mas Deus também precisa de filhos cheios do Espírito Santo. Chega para cá, ó. Chega para cá. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu acho que é 12. Eu queria pedir 12 pessoas. 12 pessoas que já são batizadas com o Espírito Santo. Tem que ser rápido, irmão. Tem que ser rápido. 12 pessoas que já são batizadas. Vai ficar do lado de um jovem que não é batizado. Homem com homem, mulher com mulher. Me ajuda